Capítulo 37 de Ezequiel vai falar a respeito do Vale de Ossos Secos, uma passagem muito conhecida no meio cristão. E ali Deus vai dar uma visão ao profeta, e o profeta ele vai ter essa visão de um vale, né? Antes Deus o leva em espírito a esse lugar, e nesse lugar tem muitos ossos secos, né? Milhares de ossos secos. E Deus faz uma pergunta muito simples: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E o profeta, sabiamente, joga essa responsabilidade a Deus, né? Senhor, tu sabes. E Deus dá a seguinte ordem ao profeta: profetiza, ó filho do homem, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor, ouvi a palavra do Senhor, né, ossos secos. E o profeta ouviu um bater de ossos, um osso se ligando ao outro e crescendo tendões, crescendo pele. E quando o profeta viu havia um exército numeroso diante dos seus olhos. Então, na estratégia de se interpretar a profecia, principalmente quando ela usa uma linguagem figurada, a gente não pode entender que isso aconteceu historicamente. Pelo contrário, isso é a visão que Deus deu ocorreu na mente do profeta, né? Então, a gente não pode entender essa passagem ao pé da letra. Sim, é uma profecia que vai ter um cumprimento futuro, mas eu não posso pegar essa passagem e dizer que Deus ressuscitou um exército inteiro. Eu estou fazendo uma interpretação equivocada. Até porque, na própria passagem do capítulo 37, lembra do contexto? A gente precisa olhar o contexto. Nesse caso, o contexto é imediato. O próprio Deus vai falar que esses ossos que na visão foram ressuscitados diz respeito ao povo de Israel, porque o povo de Israel, saindo do Egito, Deus o levou para a terra prometida, Canaã, que hoje nós conhecemos como Palestina, e até hoje é alvo de conflitos e guerras naquele lugar. Isso tem a ver com a volta de Cristo. Até a volta de Cristo, eles vão vivenciar esses conflitos, essas guerras. Mas enfim, e o que acontece? O próprio Deus vai se referir nessa profecia, nesse capítulo, ao povo de Israel, porque quando eles saem do Egito e tomam posse da terra prometida, que é Canaã, ou a Palestina, como vocês queiram, e a condição para que esse povo ficasse na terra era de ser fiel a Deus. E ao longo de vários séculos, esse povo ele se tornou infiel, adorando deuses estranhos, os deuses cananeus, a quem Deus mandou que não fizesse aliança. Eles fizeram aliança, se casaram com as mulheres desse povo. Essas mulheres os induziram a terríveis idolatrias, e Deus deu tempo a esse povo para que se arrependesse. Tanto é que o movimento profético que se deu em Israel tem a ver com essa infidelidade do povo. Os profetas tinham o trabalho de trazer o povo de volta à palavra, que era a lei que foi dada a Moisés no Monte Sinai por Deus. Então, esse povo ele não cumpriu a aliança que fez com o seu Deus. E o que acontece? Deus deu tempo a esse povo de se arrepender, e eles não se arrependeram. Deus trouxe um outro povo, um povo gentil, não judeu, que eram os babilônicos, e os babilônicos levaram os judeus para a Babilônia, e eles ficaram exilados naquele lugar, naquele país. E quando chegaram lá, passando o tempo, eles começaram a dizer
entre eles mesmos. Acabou-se tudo. Perdemos a esperança, não há mais esperança. Então, figurativamente, os ossos secos diz respeito a Israel, a falta de esperança que eles tinham, né, em um dia voltar para a terra prometida. E Deus, que é aquele que reverte a história, reverte a situação pecaminosa do homem, usou o próprio cativeiro para poder falar o coração, quebrantar o coração desse povo para que eles se arrependessem. E quando chegasse no 70º, desculpa, ano de cativeiro, Deus ia reverter esse quadro de exílio e ia trazê-los novamente para a terra prometida. Então, quando se fala em Ezequiel capítulo 37, fala justamente da profecia a respeito da volta do povo de Deus à terra prometida, porque quando isso acontecesse, quando simbolicamente Deus os tirasse da sepultura que eles achavam em que estavam e nunca mais iriam sair, quando Deus os resgatasse daquela terra e os levasse para a terra prometida, eles saberiam que Deus é o Senhor, porque só Deus pode fazer esse tipo de coisa. Tirar alguém da opressão, tirar alguém da humilhação, tirar alguém debaixo de Faraó, como aconteceu com o primeiro Israel, que saiu da servidão vergonhosa, opressiva, e Deus o conduziu para a terra prometida. Então, e essa passagem, ela traz aquilo que a gente chama de uma profecia de dupla referência, porque ela tem um cumprimento histórico, se referiu ao primeiro cativeiro, mas também se referiu à volta do povo judeu novamente a Canaã, quando os romanos os expulsaram de lá no ano 70. Eles ficaram esse tempo todo, até 1948, exilados pelo mundo todo. E Deus os trouxe novamente para Canaã. Repare que a gente vê um cumprimento de uma profecia, né, se estendendo até os nossos dias. Então, se eu não observar que ali é uma linguagem figurada para se referir ao povo de Israel, que se considerava morto espiritualmente, morto em termos das promessas de Deus, morto em termos de esperança, se eu não observar atentamente esse contexto histórico e o contexto também imediato, eu vou imaginar que Deus ressuscitou um exército inteiro, literalmente. E, na verdade, a profecia se refere simbolicamente ao povo de Israel no que diz respeito ao futuro, em que eles seriam tirados do cativeiro babilônico e iam ser reconduzidos novamente à Terra Prometida, e depois que foram expulsos no ano 70 pelos romanos da Palestina, eles seriam novamente trazidos em 1948. Então, cada gênero apresenta uma estratégia diferenciada para poder interpretá-lo. Então, que você possa observar também esse aspecto importante, né, esse passo hermenêutico, né, que vai ajudar bastante na hora de interpretar o texto sagrado.